Eu já tinha passado da metade da ronda quando vi a silhueta lá em cima. Nem era o horário de verificar a torre de água, mas alguma coisa me fez olhar naquela direção. Não tinha vento, não tinha barulho, não tinha nada acontecendo. Só aquela figura parada bem na beira. Ela estava de pé, completamente parada, num ponto onde ninguém tinha motivo para subir. A torre era alta, muito alta, coisa de estrutura antiga da empresa, e a escada metálica ficava trancada com cadeado. Ninguém deveria estar lá em cima. Eu apaguei a lanterna por um instante, porque achei que a luz podia ter criado aquele formato. Mas quando liguei de novo, a figura continuava lá, imóvel, como se estivesse olhando para o nada. No primeiro segundo, achei que fosse algum funcionário que entrou escondido. No segundo, já comecei a sentir aquele peso estranho no estômago. A pessoa estava na beira, inclinada para frente, como se fosse cair. Só que não caía. Eu chamei. Falei alto. Não respondeu. A mão dela parecia solta, pendendo do lado do corpo, como se estivesse desligada. Não sei explicar, mas parecia uma pessoa desconectada. Eu iluminei direto por impulso, e aí tudo ficou pior. Quando a luz bateu nela, eu vi que a roupa era algo claro, quase cinza, e que a cabeça estava levemente virada para cima, como se estivesse olhando para o céu, mesmo parada naquela posição. Parecia alguém que tinha ido longe demais no próprio pensamento, ou alguém que não estava ali por si mesma. Eu dei mais um passo para frente, e foi nesse instante que ela se mexeu. Não foi para trás, não foi para o lado. Ela começou a descer. Só que ninguém desce daquele jeito. O corpo foi inclinando, mas não para frente. Ela virou de costas e começou a deslizar pela torre inteira rápido, sem dobrar o joelho, sem mexer o braço, sem nada. A sensação era de que alguém puxava ela por cima, como se as costas estivessem grudadas na estrutura. Só que não tinha como estar grudada. Não tinha som de metal, não tinha fricção, não tinha impacto, nada. Ela só desceu. Eu congelei. Eu não sei quanto tempo fiquei ali sem conseguir respirar direito. O corpo dela veio descendo alinhado, reto, como se estivesse deitado no ar e alguém empurrando. O rosto virado para o céu o tempo todo. Quando chegou no último trecho, perto do chão, ela sumiu. Não teve barulho de queda, não teve poeira levantando, não teve passo correndo. Ela só desapareceu quando tocou a sombra dos arbustos do lado. Eu não consegui me mexer. Meu braço parecia preso. A lanterna tremia tanto que a luz parecia uma coisa viva. Eu tentei chamar alguém pelo rádio, mas minha voz não saía. Só consegui quando percebi que estava segurando a respiração. O supervisor veio. Chegou rápido até. Quando ele apontou a luz dele para a torre, eu achei que não ia ter nada. E quase não tinha mesmo. Mas tinha marca. Muitas marcas. A torre era antiga, cheia de poeira acumulada. E ali, onde ela tinha passado, tinha sinal de mão e de pé. Só que tudo virado ao contrário. Como se alguém tivesse descido com as mãos apontadas para o alto e os pés virados para fora. Marcas erradas, na direção errada. E a escada estava do mesmo jeito. Cadeado fechado, sem sinal de arrombamento, sem ninguém ter mexido. O supervisor olhou para mim e pediu para eu explicar melhor. Eu falei exatamente o que tinha visto, mas dava para perceber que nem ele acreditava totalmente. Ninguém acreditaria. Nem eu acreditaria se fosse outra pessoa contando. A gente fez uma busca pelo terreno, mesmo sabendo que não ia achar nada. A área era aberta, mas os arbustos eram densos. Se alguém tivesse saído dali, ia ter deixado rastro no mato, no chão, na cerca. Mas não tinha nada, nenhum barulho, nenhuma pegada, nenhuma marca além das da torre. Depois de alguns minutos procurando, o supervisor pediu para eu respirar fundo e voltar para o posto. Disse que ia verificar as câmeras com calma no outro dia. Eu sabia que não existiam câmeras apontadas para a torre. Nunca existiram. Voltei andando devagar, como se o caminho tivesse dobrado de tamanho. Tudo parecia mais silencioso do que deveria.
Até meu próprio passo parecia errado, como se eu estivesse andando no lugar errado, no horário errado. Sentei no posto e tentei ficar ali, esperando a hora passar. Só que a sensação de que tinha alguém atrás de mim não saía. Não era exatamente medo de ser atacado. Era mais um incômodo, como se aquela mulher estivesse por perto, parada em algum canto, olhando de uma distância que eu não conseguia enxergar. Não tinha forma, não tinha som. Era só a sensação de presença, uma presença que não queria ser vista de novo. Quando deu o horário, fui para casa com o corpo inteiro doendo, como se tivesse carregado peso a madrugada toda. Abri o portão, fechei e fiquei sentado na sala, sem ligar luz, sem comer nada, sem dormir. Só pensando naquela descida impossível. Eu tentei imaginar alguma explicação. Uma corda, um equipamento, uma pessoa muito ágil, um reflexo distorcido. Mas nada encaixava. Nada justificava a velocidade, o movimento contínuo, o jeito que o corpo dela estava rígido. E, principalmente, nada explicava como ela sumiu quando tocou o chão. Levou dias para eu conseguir voltar ao normal. E mesmo assim, normal é só uma palavra que a gente usa quando não quer pensar muito. Quando voltei para o trabalho, tentei evitar passar perto da torre, mas não tinha como fazer a ronda sem pelo menos olhar de longe. E sempre que eu passava, mesmo sem querer, eu acabava levantando a lanterna. No fundo, era como se meu corpo quisesse confirmar que não tinha nada lá em cima. Até que um dia, eu vi de novo. Não era ela, não era ninguém. Era só uma sombra rápida, como se algo tivesse se mexido no topo. Mas bastou para meu coração disparar. A lanterna iluminou tudo. Estrutura metálica, tanque antigo, o céu limpo, nenhum movimento, nenhuma figura, nenhum sinal de nada. Mas por algum motivo, eu sabia que não era só minha cabeça. Alguma coisa tinha passado por ali. Ou tinha se recolhido quando percebeu que eu estava olhando. Eu tentei continuar a ronda, mas a cada passo eu sentia como se estivesse sendo observado de cima. De novo aquela sensação de presença, só que agora mais alta, mais distante, como se acompanhasse meus movimentos. Aquilo começou a atrapalhar meu trabalho. Eu demorei para admitir que estava evitando certos pontos, encurtando o caminho, mudando rotina. Não porque eu queria, mas porque o corpo fazia sozinho. Numa noite, uns dias depois, cheguei bem perto da torre sem perceber. A lanterna iluminou o chão e subiu devagar pela estrutura, como se tivesse vontade própria. E foi aí que eu vi algo que me travou. As marcas ainda estavam lá, mesmo depois da chuva, mesmo depois de terem mandado lavar a torre por fora. Ainda dava para ver 3 marcas de mão, viradas ao contrário. As pontas dos dedos apontavam para o alto, como se alguém tivesse se apoiado com a palma virada para cima enquanto descia de costas. Eu não consegui me mexer. Fiquei parado por tempo demais. E por algum motivo que eu não entendi na hora, virei o rosto para o céu. Não tinha nada, nada mesmo. Mas meu corpo inteiro reagiu como se tivesse alguém lá. Como se tivesse alguém olhando para baixo, da mesma forma que eu olhava para cima. Eu desliguei a lanterna sem querer. A mão escorregou. Foi instinto. A escuridão que caiu em cima de mim foi tão pesada que pareceu outro lugar. Parecia que eu estava preso embaixo da torre e que alguma coisa estava descendo devagar, igual no dia que tudo começou. Acendi a lanterna de novo na mesma hora, mas a sensação não passou. Voltei para o posto tremendo. Eu não falei nada para ninguém naquele dia, porque eu sabia que não ia conseguir explicar direito. E também porque eu não queria que aquela sensação virasse assunto. No fundo, parecia que quanto mais eu falasse dela, mais perto ela chegaria. O tempo passou. Alguns colegas foram realocados. Eu pedi para sair da ronda externa. Não dei motivo. Só falei que queria trabalhar na área interna. Trocaram meu turno. Ninguém comentou nada. Só anotaram a mudança. Mesmo assim, às vezes, quando estou voltando para casa, tenho a impressão de que alguma coisa acompanha meu passo.
Não é som, não é sombra. É só a mesma sensação de antes. Aquela presença sem forma, sem lógica, sem movimento. Como se aquilo que desceu da torre não tivesse ficado lá. Como se tivesse vindo comigo. Eu evito olhar para cima. Evito olhar para estruturas altas. Evito olhar para qualquer coisa que me lembre aquela madrugada. Porque sempre que eu olho, mesmo que não tenha nada, meu corpo reage primeiro. E eu sinto de novo aquele frio que subiu pelo meu peito quando vi ela descendo, rígida, olhando para o céu, como se fosse puxada por alguma coisa que não estava ali. Eu continuo vivendo, trabalhando, seguindo a rotina. Mas aquilo não foi embora. A cena da descida volta toda vez que tem silêncio demais ou quando o céu está claro e não tem vento nenhum. E por mais que eu tente esquecer, tem uma coisa que eu nunca consegui tirar da cabeça. Ninguém desce uma torre daquele jeito. Ninguém some daquele jeito. Ninguém deixa marca daquele jeito. E mesmo assim, aconteceu. Eu vi. E desde aquela noite, tudo que eu faço é tentar não pensar no que poderia estar me olhando de cima, agora mesmo, enquanto escrevo isso. Porque no fundo, parece que nunca mais fiquei realmente sozinho. Se alguém que estiver ouvindo já passou por alguma coisa parecida, comenta aí, só para eu saber que não fui o único a ver algo desse tipo. E, se quiser continuar ouvindo relatos assim, fica por aqui. Às vezes, ajuda a saber que a gente não é o único carregando certas coisas. Eu ainda escuto aquele som às vezes. Não importa o quanto eu tente afastar isso, ele volta do mesmo jeito, como se estivesse grudado em mim. Foi num plantão à noite, e eu vou direto ao ponto, porque é assim que isso vem na minha cabeça. Do nada, sem aviso, como se eu tivesse voltado exatamente para o mesmo lugar. Eu estava agachado ao lado de um corpo caído no asfalto, tentando entender por que as costas dele subiam daquele jeito estranho. A rua estava quase silenciosa, só uns carros passando longe, e a luz do poste fazia uma sombra que parecia puxar o corpo para baixo. Eu botei a mão no ombro da pessoa para virar devagar, porque ela estava de bruços. E foi aí que aconteceu. O grito saiu de uma vez, tão forte que eu perdi o ar. Mas a boca não abriu. Eu estava perto o suficiente para ter certeza. O som veio do peito dele, como se o ar tivesse sido empurrado para fora com violência, sem passar por garganta nenhuma. Só o tórax mexeu. O rosto continuou esmagado contra o chão, sem virar nenhum centímetro. Eu dei 2 passos para trás. Não foi um grito normal. Era um negócio quebrado. Como se alguém tivesse tentando imitar um ser humano e não tivesse acertado. A pior parte é que o corpo não se mexia como alguém que está reagindo ou acordando. Era como se aquele barulho não tivesse nada a ver com consciência. Era só um som saindo de dentro de carne parada. Quando eu consegui respirar de novo, tentei chamar o nome da pessoa que tinham me passado na ocorrência, mesmo sem saber se era ele ali. Não teve resposta. Só que aí veio outro som. Choro. Do mesmo jeito. Boca fechada, rosto imóvel, e depois uma risada curta, quase enforcada. Depois um pedido de ajuda, mas tão torto que parecia 2 vozes tentando falar juntas. Eu olhava para o corpo e não fazia sentido. As costas subiam e desciam como se tivesse ar demais dentro. A cabeça continuava enterrada no chão, sem virar, sem reagir a nada do que eu dizia. Eu lembro que a minha mão tremia quando peguei o rádio para pedir apoio. Eu pedi o mais rápido que consegui, mas parecia que a minha voz estava presa na garganta. A ambulância respondeu dizendo que estava há alguns minutos, que era para eu manter a situação sob controle. A situação. Eles não faziam ideia. O corpo começou a se dobrar enquanto eu falava. Não era convulsão. Eu já vi convulsão de tudo que é jeito, inclusive as mais violentas. Aquilo era outra coisa. Era como se alguém tivesse puxado as pernas da pessoa para trás, mas não tinha ninguém ali.
A coluna subia demais, dobrava demais. Eu quase ouvi os músculos esticando e a cabeça continuava virada para o chão, como se estivesse grudada no asfalto. Eu queria chegar perto de novo, mas minhas pernas não obedeciam. O corpo parou de dobrar e ficou imóvel, silêncio por uns segundos. Foi quando eu percebi que ele estava tentando virar o rosto. Eu vi a pele do pescoço esticar de um jeito errado, como se não tivesse sido feita para virar daquele tanto. Mas a cabeça não mexeu, nem 1 centímetro. Só a intenção de virar estava ali. E quanto mais tentava, mais eu ouvia aquele som engasgado, aquela mistura de respiração e pressão. Eu recuei mais um pouco. Eu nem lembro de ter respirado nessa hora. O ar parecia pesado, quente, parado demais. Eu tentei falar com a central de novo, mas a mão não conseguia segurar o rádio direito. A ambulância disse que estava presa no trânsito, que não ia conseguir chegar tão rápido quanto tinha prometido. Eu fiquei sozinho, eu e aquilo ali. Quando eu me abaixei pela primeira vez, eu tinha certeza que era uma pessoa passando mal, um desmaio, algo comum. Agora, eu só queria que alguém aparecesse, qualquer pessoa, para ver aquilo comigo. Eu não queria ficar sozinho com aquele som. O corpo voltou a emitir aquela respiração acelerada, mas era rápido demais, como se tivesse 2 peitos respirando ao mesmo tempo. Depois veio outro barulho, mais baixo. Eu me aproximei um pouco, tentando enxergar o rosto, mesmo sabendo que eu não devia. E foi nessa hora que senti a mão. Meu tornozelo foi puxado com tanta força que eu bati o joelho no chão. Eu juro pela minha vida, o corpo não tinha virado. O braço estava estendido para trás, mas o peito ainda estava grudado no chão, a cabeça ainda apontada para baixo. Era como se o braço tivesse crescido ou se deslocado sem quebrar. A dor subiu pela minha perna de um jeito tão rápido que eu soltei um gemido involuntário. O corpo não reagiu, não levantou, não virou, só segurava meu tornozelo como se quisesse me prender ali. Eu puxei com força até conseguir soltar. A mão caiu sem resistência, como se tivesse perdido força de repente. Eu levantei cambaleando, sentindo a perna latejar, e comecei a recuar devagar. O corpo ficou ali, imóvel, nenhum músculo mexia. Eu virei as costas e corri, não olhei para trás. Atravessei metade da rua sem saber para onde estava indo. Só corria, com a sensação de que o ar estava vibrando atrás de mim. Quando já estava longe, já quase na esquina, o som veio. Era baixo, quase um sussurro, mas eu reconheci na hora. Era a minha voz. A mesma frase que eu tinha dito no rádio, mas repetida de um jeito lento, torto, como se estivesse sendo arrastada para fora de uma garganta que não existia. Eu não sei o que aconteceu com o corpo depois. Quando a equipe chegou, não me deixaram voltar para a cena. Trocaram o plantão, conversaram entre eles, fizeram o relatório e ninguém me explicou nada. Só disseram que eu precisava descansar, que eu estava abalado. Eu sei o que eu ouvi. E sei o que segurou meu tornozelo. E sei que, se eu tivesse ficado mais alguns segundos ali, talvez aquele rosto tivesse conseguido virar inteiro para mim. Eu só não sei o que eu ia ver. A primeira imagem que me aparece quando lembro daquele turno é a claridade branca dentro do túnel. Não era para ter luz nenhuma ali. O túnel ficava a uns 100 metros da guarita onde eu fazia ronda e estava fechado havia décadas. Não tinha energia, não tinha passagem, não tinha nada. Era só um buraco úmido, cheio de eco, que todo mundo evitava. Mas naquela noite, quando virei o rosto por reflexo, vi 3 pontos de luz acesos lá dentro. 3 lanternas paradas no mesmo lugar, como se estivessem alinhadas. Eu fiquei olhando por alguns segundos, tentando entender se a luz vinha da estrada, mas a estrada ficava para o outro lado. Não tinha carro, não tinha caminhão, não tinha ninguém. E as luzes não tremiam, não mexiam.
Pareciam estáticas, todas apontadas para a boca do túnel, apontadas para mim. Aquilo não fazia sentido nenhum. Na obra, as lanternas eram recolhidas ao fim do turno. Todo o material era contado. Não tinha ninguém escalado ali naquela noite além de mim. Em dia de inspeção, a equipe avisava com antecedência e, ainda assim, estavam ali. 3 luzes firmes, diretas, como se alguém tivesse deixado de propósito. Eu caminhei até o portão lateral para tentar enxergar melhor. A noite estava úmida, aquele tipo de frio que gruda no pescoço. Só dava para ver a claridade batendo nas paredes internas do túnel, aquele arco de concreto antigo. As lanternas estavam a uns 15 metros da entrada, paradas lado a lado no chão. Eu devia ter esperado, devia ter ligado para alguém. Mas a cabeça da gente, quando trabalha de madrugada, funciona no automático. A gente tenta resolver antes de chamar ajuda, talvez para não parecer exagerado. Ou talvez porque, quando você passa tantas noites sozinho, começa a achar que tudo é menos grave do que realmente é. Peguei minha lanterna e fui até a grade do túnel. O cadeado estava fechado, como sempre. Eu conferi 2 vezes. Nada mexido, tudo intacto. Só que lá dentro, as 3 luzes continuavam ali, iguais, firmes, como se estivessem esperando alguma coisa. Eu senti um incômodo na garganta. Não era medo ainda. Era aquela sensação de que alguma coisa não fecha na conta. Eu abri o cadeado e empurrei o portão devagar. A dobradiça fez aquele rangido fino que ecoou lá no fundo, batendo nas paredes e voltando para mim. O som voltou rápido demais, como se tivesse pouca profundidade, como se alguém estivesse lá. Entrei, mantendo a lanterna baixa. O chão era úmido, cheio de pedrinhas soltas. O cheiro era de ferrugem velha misturada com mofo. Dei uns passos e senti o ar mais pesado, aquele ar de lugar que ficou fechado tempo demais. Cheguei perto das lanternas e vi que elas estavam coladas no chão com fita grossa. Aquelas fitas resistentes que a obra usava para prender fiação. As 3, idênticas, alinhadas, todas direcionadas para a entrada. A luz não tremia. Não tinha ninguém segurando. Aquilo me deu um desconforto imediato. Não era o tipo de coisa que moleque faria por brincadeira. Não tinham pegada recente no chão, não tinham marcas de movimento, e quem quer que tenha colocado aquilo ali fez com calma, com método. Foi aí que o primeiro arrepio veio. Eu virei para olhar em direção à entrada de novo. A luz da minha lanterna bateu na poeira suspensa. Tudo quieto. Eu estava me abaixando para desligar uma das lanternas quando ouvi passos secos. Um, depois outro, atrás de mim. Eu levantei na hora, a lanterna tremeu na minha mão. Mais 2 passos, e então vozes baixas, muito baixas, quase um sopro. Agora. Eu não sei explicar o que senti no corpo naquele segundo. Não foi só medo, foi uma reação de sobrevivência pura. Eu saí correndo na direção da entrada sem olhar para trás. Eu só queria sair dali antes que alguém me alcançasse. O barulho dos meus passos se misturava aos deles. Não parecia uma pessoa só. Eram mais de 2, talvez 3. O som de botas batendo no concreto ecoava junto com os meus. Eu cheguei na grade, puxei o portão com força, só que antes de conseguir trancar, alguém bateu do lado de fora com tanta violência que o metal voltou contra o meu rosto. Eu perdi o equilíbrio e caí para trás. Minha lanterna escapou da mão. A última coisa que vi antes de bater a cabeça foi uma sombra atravessando a entrada. Depois disso, o mundo apagou. Quando acordei, ainda sentia o chão do túnel, mas estava mais frio. Eu estava deitado de lado com as mãos amarradas nas costas. O nó era firme, grosso, coisa de gente que sabe prender. A boca estava seca, a luz parecia vir de alguma lanterna jogada no canto. Demorei alguns segundos para entender que tinha mais gente ali. Ouvi passos mais ao fundo, arrastados, lentos, como se estivessem carregando peso. Vozes falando baixo, discutindo alguma coisa. A luz da lanterna batia em bicos de sacola preta, mas não eram sacolas comuns. Eram malotes antigos, daqueles usados em carga de trem.
Tinha vários. Não era coisa de uma noite, era coisa de anos. Eu fiquei observando sem respirar. Os homens mexiam nos malotes como se estivessem separando mercadoria. Não consegui identificar o que era, mas parecia volumoso. Ouvi algo metálico batendo. Eles falavam sobre horário, rota, gente que estava no caminho. Um deles comentou algo que me gelou até o osso. Esse durou pouco. Os outros demoraram mais. Na hora, meu estômago virou. Eu entendi que não era o primeiro vigia que tinha parado ali. Eles estavam acostumados a fazer aquilo. O túnel era usado como rota para escoar carga roubada dos trens. Rota escondida, silenciosa, sem fiscalização. E qualquer vigia novo que trabalhava perto dali era um risco. Por isso sumiam. Por isso a empresa nunca comentava. Por isso ninguém sabia. Eu fiquei pensando se alguém da minha família imaginava onde eu estava. Se iam achar que eu tinha abandonado o posto. Se iam achar que eu tinha fugido. Ou se iam só aceitar a versão que muitas empresas dão quando não querem confusão. Não apareceu no turno. Eu fiquei quieto, tentando mexer a corda sem chamar atenção. Um dos homens passou por mim, chutou meu pé para ver se eu estava acordado. Eu fechei os olhos na hora, tentando controlar a respiração. Ele não conferiu muito e voltou para perto dos malotes. Foi aí que tudo virou ao meu favor por um detalhe pequeno. Um deles chamou outro pelo nome e pediu ajuda para arrastar alguma coisa pesada mais para o fundo do túnel. Eles se afastaram alguns metros, discutindo algum problema no trajeto. Sobrou só um, mais velho, com barba rala. Ele acendeu um cigarro, ficou parado alguns segundos e depois saiu andando para a entrada falando que ia mijar. Eu fiquei sozinho. O meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar de novo. Eu rolei pelo chão até onde a fita estava jogada. Consegui prender um pedaço num canto áspero da parede e, puxando com força, a corda começou a ceder. Minha mão tremia tanto que achei que ia perder a chance. Quando finalmente afrouxou, tirei o braço, puxei o outro e levantei num impulso. Corri sem olhar para trás, sem pensar, sem ouvir mais nada além do meu próprio sangue no ouvido. A luz das lanternas coladas no chão ficou distante rápido, mas o túnel parecia não acabar nunca. Parecia mais longo do que quando eu entrei. Eu tropecei, bati o ombro na parede, mas continuei. Quando cheguei na saída, empurrei o portão com tudo. O ar frio da madrugada bateu no meu rosto como se eu tivesse saído debaixo d'água. Eu desci o barranco correndo, quase caindo, e fui direto para a estrada. Andei por uns 5 minutos até conseguir sinal para ligar para alguém. Quando falei o que tinha acontecido, minha voz não saía direito. A polícia veio rápido. Eles entraram no túnel, mas não acharam ninguém. Só marca de arrasto, restos de fita e alguns pedaços de malote rasgado. Não acharam os homens. Também não acharam os outros vigias desaparecidos. Algumas semanas depois, a empresa me afastou dizendo que eu precisava de tempo. Não sei se acreditaram em tudo que eu disse. Não sei se fingiram acreditar. Mas pelo menos tomaram providência. Eu fui o primeiro a falar. O primeiro que conseguiu sair vivo daquele túnel. Até hoje, quando passo perto de algum lugar fechado demais, sinto o mesmo frio na nuca daquela noite. E sempre que lembro das 3 lanternas alinhadas, todas apontadas para mim, eu penso na mesma coisa. Elas não estavam ali para iluminar. Elas estavam ali para avisar que eu já tinha sido visto. Não sei explicar o porquê, mas a primeira vez que eu vi aquilo foi num segundo tão rápido que eu pensei que fosse só cansaço. Eu olhei pelo retrovisor interno para conferir a distância de um carro atrás e tinha uma silhueta parada no vidro do meu próprio carro, bem atrás de mim. Só que quando virei o rosto para olhar direto, não tinha nada. Eu lembro da sensação antes do pensamento. Foi aquele frio que pega entre o peito e o estômago, como se alguém tivesse encostado um gelo ali.
Eu estava dirigindo devagar por causa da chuva fina, quase nenhuma luz na estrada, só o barulho do limpador passando e voltando. Tudo normal. E aí, no reflexo, aquela forma escura, parada, meio curvada. Um corpo. Não dava para ver rosto, nem braço, nada. Só a ideia de alguém ali. Eu apertei o volante com força e olhei de novo para o retrovisor. A silhueta não estava mais. Eu ainda tentei convencer minha cabeça que tinha sido sombra, gota de chuva, luz distorcida. Só que quando saí debaixo de um poste, o reflexo externo do para-brisa traseiro me mostrou de novo, como se tivesse alguém colado no vidro, do lado de fora. E de novo, quando virei a cabeça, nada. Eu fiquei alguns segundos sem piscar, dirigindo, quieto, tentando respirar só pelo nariz, para não deixar que a respiração tremesse tanto. O que me deixou realmente mal não foi só ver, foi perceber o padrão. Toda vez que eu desviava o olhar direto e via apenas o reflexo, a coisa aparecia, e sempre um pouco mais perto. A primeira vez parecia estar no canto do vidro traseiro, a segunda no centro. A terceira, quase encostada na porta do banco de trás, como se estivesse tentando entrar. Eu tentei me controlar. Eu falava baixinho para mim mesmo, coisa de gente que está tentando não enlouquecer dentro do próprio carro. É só cansaço, você está vendo coisa, é sombra, não tem ninguém. Mas a minha mão tremia no volante e eu sentia, não sei, como se o ar atrás de mim estivesse pesado, tipo quando alguém fica em pé muito perto da gente. Quando eu passei por outro poste foi pior, porque o reflexo do vidro lateral mostrou a silhueta não do lado de fora, mas dentro, no banco de trás, parada, imóvel, como se estivesse me observando. Eu virei o rosto tão rápido que meu pescoço doeu e, de novo, nada. Eu comecei a ficar com aquela sensação de que, se eu olhasse direto rápido demais, eu ia ver algo que eu não queria ver. E ao mesmo tempo parecia que, se eu desviasse o olhar por muito tempo, a coisa ia chegar mais perto. Eu não sei quanto tempo isso durou. Tô dizendo de verdade. Podem ter sido minutos ou segundos. Minha cabeça não registrou direito. Só sei que no reflexo tudo fazia sentido. Cada vez que eu olhava, a silhueta estava mais próxima, mais inclinada para frente, quase tocando o banco. Teve um momento, e eu lembro exatamente desse, em que no reflexo ela estava entre os bancos dianteiros, o rosto inclinado, como se estivesse tentando olhar para mim. Eu senti meu corpo gelar inteiro, como se o carro tivesse ficado sem ar. O limpador continuava, a chuva continuava, mas eu não conseguia ouvir mais nada. Meu foco era só aquilo. Eu tentei não olhar direto, tentei seguir dirigindo, mas meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia me deixar surdo. Quando eu finalmente criei coragem e virei o rosto rápido para conferir, nada. Só o banco vazio, o contorno normal do carro. Mas no retrovisor, no segundo seguinte, ela apareceu de novo. Dessa vez tão perto que parecia que a cabeça dela estava encostada no encosto do meu banco. Eu perdi o controle na hora. Foi instintivo. Eu friei como se tivesse visto um animal atravessando. O carro derrapou um pouco, cantou pneu e a buzina de um carro atrás estourou no ar. Eu saí ofegante, com a porta meio aberta ainda, sem nem pensar no perigo. O outro motorista desceu irritado, mas quando ele viu meu estado, a expressão dele mudou. Ele perguntou se eu tinha passado mal. Eu só disse, tinha alguém aqui dentro. Ele olhou o carro inteiro, abriu a porta de trás, apontou a lanterna. Nada. Só meus documentos, minha mochila, o chão limpo. Ele me olhou com uma cara que não era de deboche. Era de preocupação mesmo. Perguntou se eu queria ligar para alguém, se eu precisava de ajuda. Eu neguei. Agradeci e voltei para o carro. Eu fiquei parado um tempo antes de ligar o motor, segurando o volante com as duas mãos, olhando só para frente. O retrovisor continuava lá, óbvio, mas eu não tinha coragem de olhar. Quando eu finalmente tomei coragem, respirei fundo e encarei o retrovisor. Não tinha nada.
Nenhuma silhueta, nenhuma sombra, nada fora do normal. O resto do caminho eu fiz praticamente sem piscar, dirigindo devagar, com uma tensão que parecia que ia arrebentar a minha coluna. E sempre que alguma luz batia no vidro, eu ficava esperando ver algo no reflexo, mas não vi mais. Cheguei em casa com a sensação de que ainda tinha alguém no banco de trás. Eu abri todas as portas, acendi todas as luzes, conferi tudo. Nada, nem sinal. Mas a parte que me pega até hoje é que eu lembro claramente da sensação de proximidade. Como se aquilo estivesse dentro do carro comigo. Tão perto que eu quase podia sentir o ar atrás de mim mexer. Eu tentei explicar para mim mesmo de várias formas. Cansaço, chuva, luz dos postes, reflexo estranho, meu cérebro pregando peça. Só que tem uma coisa que eu não consigo ignorar. No instante antes de eu frear, quando eu vi aquela silhueta entre os bancos no reflexo, eu juro que tive a sensação de que algo encostou no lado do meu pescoço, como se alguém tivesse passado atrás de mim rápido. Depois daquela noite, eu parei de dirigir com o retrovisor interno levantado. Eu não consigo. E até hoje, quando alguma luz bate no vidro atrás de mim, eu sinto aquele mesmo gelo no estômago. Como se alguma coisa estivesse esperando só eu desviar o olhar direto para voltar. Eu saí vivo, mas nunca mais consegui confiar em reflexo nenhum. Eu cresci numa fazenda pequena, perto de uma cidade que quase não mudou com o tempo. A rotina por lá sempre foi muito parecida. Acordar cedo, resolver o que tinha para resolver e tentar descansar antes do outro dia começar tudo de novo. Meu irmão mais novo sempre foi o mais inquieto da casa. Era daqueles que só parava quando tinha alguma coisa para fazer. Mas mesmo assim, achava um jeito de inventar trabalho. Na época do acidente, ele estava ajudando meu pai a separar umas madeiras num pedaço do terreno que quase ninguém usava. Eu não estava lá quando aconteceu, mas dizem que foi rápido. Ele escorregou num barranco depois de uma chuva forte e bateu a cabeça numa pedra. Não foi uma queda enorme, mas o jeito que caiu assustou todo mundo. Quando trouxeram ele para dentro, já estava desacordado, respirando fundo, como se tivesse entrado num sono pesado demais. Ficou daquele jeito por horas. A gente não sabia se levava ele até a cidade ou se esperava mais um pouco. Minha mãe ficou o tempo todo sentada do lado, segurando a mão dele, falando baixinho. Era uma cena que deixava a casa inteira num silêncio diferente, como se ninguém tivesse coragem de respirar alto. Quando ele finalmente abriu os olhos, foi naquele susto que alivia e confunde ao mesmo tempo. Ele levantou devagar, olhou para a gente com calma e disse que estava bem. Não perguntou o que tinha acontecido, não reclamou de dor, não tentou se levantar rápido para provar alguma coisa. Só ficou sentado com uma tranquilidade que nunca combinou com ele. Nos primeiros dias, a gente achou que era só consequência da pancada. Ele falava menos, andava devagar, parecia medir cada movimento, mas foi passando do ponto. Ele não reconheceu a Dona Lúcia, nossa vizinha mais antiga, que costumava brincar com ele desde criança. Quando ela apareceu para saber como ele estava, ele só cumprimentou como se fosse alguém que encontrou pela primeira vez. Teve um dia que minha mãe pediu para ele pegar umas coisas no quarto que sempre foi dele. Ele ficou parado na porta, como se olhasse para um lugar que não devia entrar. Disse que não gostava daquele cômodo, que tinha um peso estranho. A gente estranhou, mas deixou quieto. Depois começou a evitar também a despensa, o depósito e até um pedaço do quintal onde nunca existiu nada demais. O que mais me incomodava eram os sorrisos. Ele sorria em horas em que a gente não sorriria. Às vezes sem motivo, às vezes no meio de alguma conversa séria. Era um sorriso curto, sem mostrar os dentes, como se estivesse experimentando a expressão. Outra coisa que a gente não sabia como lidar
Eram as histórias que ele começou a contar. Ele falava de uma infância que não era dele. Dizia que lembrava de uma casa diferente, de pessoas que nunca existiram na nossa família, de situações que, pelo que descrevia, tinham acontecido décadas antes. Uma vez, comentou sobre um curral velho que ficava no fundo do terreno, mas relatou detalhes que só quem viveu ali, quando aquilo ainda funcionava, poderia saber. Meu avô, que morreu faz muitos anos, dizia coisas parecidas. O jeito como meu irmão narrava era parecido também. Ele falava como se estivesse recordando e não inventando. A gente tentava corrigir, explicar que aquilo não tinha nada a ver com ele, mas ele recusava as correções com uma calma que dava medo. Sempre dizia, mas era assim, e pronto. A situação ficou mais difícil quando percebemos que ele não estava confundindo memórias. Ele estava escolhendo quais lembranças queria ter, e nenhuma delas era dele. Teve um fim de tarde em que minha mãe estava no terreiro lavando umas roupas. Ele se aproximou sem fazer barulho. Encostou no ombro dela e ficou um tempo ali, quieto. Minha mãe perguntou se estava tudo bem. Ele disse que sim e que ela era uma boa mulher. O problema veio depois, quando ele completou a frase. Ele disse, a mãe dele não era. Ele não quer voltar para lá. Minha mãe parou na hora. Ela olhou para ele como se não tivesse entendido. Ele repetiu, com a mesma voz calma. Ele não quer voltar. Ela entrou para dentro sem dizer nada. Ficou branca, como se tivesse levado um susto grande demais para reagir na hora. Meu pai achou que era alguma confusão da cabeça dele, mas ninguém teve coragem de pedir para ele explicar melhor. A casa foi ficando diferente depois disso. A gente passou a se mover em volta dele com cuidado, sem querer provocar nada, e ele continuava lá, andando pelos cômodos como quem observa e aprende, quase como se estivesse decorando a rotina da família. Numa noite, escutei ele falando sozinho no quarto. Não parecia conversa. Era como se estivesse repetindo frases antigas, memórias que não eram dele. Ele falava com uma voz que não combinava com o meu irmão. Mais grave, mais pausada. Fiquei parado ali, do lado de fora, sem coragem de entrar. A verdade é que ninguém mais enxergava a pessoa que voltou daquele acidente como sendo o meu irmão. Não tinha nada de violento nele, nem de agressivo. O que assustava era o contrário. A calma, a precisão nos gestos, o jeito de olhar como se estivesse testando o corpo que ocupava. Com o tempo, a gente entendeu que ele não estava possuído. Não era uma coisa dessas que a gente escuta nas histórias antigas. Era outra ideia, mais difícil de explicar. Parecia que alguma coisa que estava ali naquele pedaço de terra havia encontrado um lugar para ficar. E encontrou no meu irmão o corpo perfeito para isso. O verdadeiro, o que cresceu comigo, não voltou mais. E o que ficou não demonstra nenhuma intenção de ir embora.